Muito boa noite, começamos mais um tempo de esperança nessa fantástica jornada conhecendo, aprendendo, meditando sobre os ensinos de Jesus. No programa de hoje você vai ver um projeto que doa e arrecada capacete para ciclistas de baixa renda. Vai conhecer também a importância de cuidar bem de sua voz. E hoje o pastor Arilton de Oliveira vai mostrar o que Jesus ensinou a respeito do Espírito Santo. Não sai daí não, que o tempo de esperança está só começando. Com certeza você cresceu ouvindo a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a pergunta que não quer calar, quem é o Espírito Santo? Será que aquilo que as pessoas falam, dizendo que é uma força, é certo? Será que o Espírito Santo é uma pessoa, faz parte da Trindade? E o que Jesus falou a respeito do Espírito Santo? Você vai ver no programa de hoje. Mas antes, deixa eu lembrar você que quer conhecer mais sobre a Bíblia pode estar estudando a Bíblia sem sair de casa, é isso mesmo, através da esperança. É só acessar o QR Code aqui e ter acesso a cursos bíblicos que são importantíssimos na palma da sua mão, direto pelo WhatsApp, pelo seu celular. Tá bom assim? Entre em contato com a gente se você tiver dúvida, 9217-3089. Se você tem dúvida sobre o tema anterior também, manda sua mensagem que já a gente vai responder. Agora, nós vamos conhecer um projeto que tem como único objetivo arrecadar e doar capacetes para ciclistas de baixa renda. Como é que funciona esse projeto? Agora nós vamos para a Bahia. Lá um projeto solidário está arrecadando capacetes para ciclistas que muitas vezes não têm condição financeira para comprar este artigo tão necessário e que pode salvar vidas. Para nos apresentar o projeto Ciclo Olhar, nós convidamos o idealizador e ciclista Dado Galvão. Dado, seja bem-vindo ao Revista. Boa noite. Boa noite, saudações amigas e amigos da Rede Novo Tempo. Legal. Dado, a iniciativa começou aí em Jequié, né? Cidade que fica a 300 quilômetros da capital Salvador. Como você teve a ideia de criar este movimento de doação de capacetes? Observando outros ciclistas, o Ciclo Olhar é um movimento de quem anda de bicicleta e fotografa, e aqui na nossa cidade, que tem mais de 150 mil habitantes, nós não temos políticas públicas para o ciclismo. Nem sequer uma plaquinha dizendo, olhe, reduz a velocidade, ciclistas na pista. Nós temos muita gente pedalando, gente de todas as classes sociais, e o que a gente observa é que essa maioria ela não tem acesso, ela não tem condições de comprar uma bicicleta melhor e principalmente os equipamentos de segurança. Observando isso, a gente criou, desde junho, nós começamos uma campanha pedindo a ciclistas que doem capacetes usados. Que legal. Agora, o primeiro capacete doado foi para o pescador de 65 anos, o seu Valmir Costa. O Valmir, gente, sustenta a família com as vendas de pescados. Para quantas pessoas vocês já fizeram a doação e o que geralmente as pessoas dizem ao receber o capacete? Sim, nós fizemos um vídeo com um pescador, nós saímos num domingo por volta das 6h30 da manhã e pelo observar da bicicleta do pescador, uma bicicleta já bastante enferrujada, aqui no Centro Industrial de Jequié, nós abordamos esse pescador, perguntamos para ele, olha, o senhor, ele pedala desde os 15 anos de idade e nunca tinha usado um capacete. Nós entregamos junto com o capacete uma carta escrita pelo doador, um dado interessante que a maioria dos doadores e doadoras, eles não preferem se identificar e até agora nós já entregamos 29 capacetes aqui na cidade de Jequié. Hoje nós recebemos mais um capacete que será doado no final de semana, então até cerca de 30 capacetes doados até hoje. Legal. E essa notícia de solidariedade, gente, já ganhou repercussão e outros grupos de ciclismo da Bahia já entraram em contato com o Dado para ampliar o projeto. Você espera levar o Ciclo Olhar para outros estados, Dado?
Sim, é o que nós mais desejamos e é o que nós mais esperamos que aconteça, que as pessoas reproduzam essa experiência em suas cidades. Nós sabemos que a maioria das cidades do Brasil, do porte de Jequié, a gente sabe que não existe políticas públicas para o ciclismo e o uso de capacete é interessante. A primeira cidade que entrou em contato com a gente foi, inclusive, a cidade de Vitória da Conquista, aqui na Bahia, que é uma cidade, a terceira maior cidade da Bahia, bem maior que Jequié, e lá um grupo de ciclistas já está arrecadando capacetes para doar a ciclistas de baixa renda. Então, o que a gente mais quer é que esse exemplo se espalhe por várias cidades do Brasil. Verdade, é por isso que a gente está mostrando aqui no seu programa de Boas Notícias, viu, gente? E olha só, além do capacete, o doador pode escrever uma cartinha para o ciclista. Além do incentivo a uma vida saudável, né, que é usar a bicicleta, a solidariedade é presente no projeto. Dado quem e como as pessoas podem doar os capacetes que não usam mais. Olha só, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Nós temos um Instagram que recebe fotos de todas as regiões do Brasil, @cicloolhar, tudo junto. Nós temos o nosso blog, é só você dar um Google, Movimento Ciclo Olhar, e lá nós podemos dialogar, nós podemos orientar, e você pode reproduzir aí na sua cidade a campanha nos mesmos moldes que nós estamos realizando aqui em Jequié e em Vitória da Conquista. Qualquer pessoa, seja ciclista ou não, pode fazer a doação de um capacete novo ou usado. A gente tem muita gente pedalando. Aconteceu um boom agora na pandemia, mas se você observar a realidade da sua cidade, você vai descobrir que a maioria desses ciclistas, o que a gente chama aqui em Jequié de ciclistas invisíveis, eles usam a bicicleta para o dia a dia, para ir na padaria, para ir ao trabalho. Muitas famílias têm a bicicleta como único instrumento de transporte e também nós temos problemas com o transporte público em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Jequié, e a bicicleta tem sido a salvação. E a gente tem que olhar, a gente tem que mirar para essas pessoas com solidariedade e doar um capacete. E daí a gente espera, eu repito mais uma vez, é o que a gente mais quer com esse projeto, é de que isso seja reproduzido em várias cidades do Brasil. Há de ser. Muito obrigada, Dado. Parabéns pela iniciativa. Deus abençoe, tá? Amém, assim seja. Muito obrigado a todos e todas que fazem a Rede Novo Tempo acontecer. Muito obrigada. Viu que lindo projeto? Você também pode fazer um projeto como esse na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. Deus quer contar com você. Você pode sim ajudar outras pessoas. Vamos então agora para o Reavivados por Sua Palavra, aquele quadro onde a gente medita em um capítulo da Bíblia e a gente aprende dia a dia uma nova lição com o pastor Adolfo Soares. O nosso texto de hoje é Atos capítulo 10. A conversão de Cornélio marca uma nova etapa de expansão no crescimento da igreja. Ele era centurião romano, mas não era completamente pagão. Era piedoso, temente a Deus e dava esmolas, diz a leitura de hoje. Mesmo assim, aos olhos dos judeus, era um gentio por não ser circuncidado. Depois de testemunhar a visão dos animais, Pedro, um dos grandes líderes da igreja, diz: nenhuma pessoa deve ser considerada comum. E no verso 34 ele acrescenta: Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro demonstrou o que havia aprendido com a visão. Toda a humanidade fora redimida por meio da encarnação, do sacrifício e da ascensão de Cristo. Nem mesmo o mais humilde pagão deveria ser considerado comum ou imundo. Deus estava disposto a aceitar todos os seres humanos e foi isso que ele fez mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Somente o pecado faz separação entre as pessoas e Deus. A impureza, amigos, deve ser vista como algo moral, como algo ético, não como uma questão racial ou como uma questão física. O servo de Deus
deve aprender a ver em todo pecador o potencial de um indivíduo redimido, justificado e santo. Uma vez que pode receber a transformação espiritual, toda pessoa deve ser respeitada como alguém em quem a imagem de Deus não foi completamente apagada e ainda pode ser restaurada. O versículo 34 deixa claro que a lição ensinada por Deus a Pedro dizia respeito a seres humanos e não a animais, como algumas pessoas entendem. O grande ensinamento deste capítulo é o seguinte: todas as pessoas devem ser alcançadas pelo Evangelho. Elas só permanecem impuras se rejeitam as iniciativas divinas para salvá-las. Desfrute hoje de um dia abençoado por Deus. Obrigado, pastor Adolfo, por se permitir ser usado por Deus, pelo lindo comentário. Aprendendo sempre dia mais, a gente permite que Deus venha reavivar a nossa vida. A gente vai desenvolvendo um caráter mais próximo de Deus. Vamos, de fato, crescendo à medida que estudamos a palavra de Deus. Com esse pensamento, vamos para um pequeno intervalo. Já já a gente volta. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora vamos falar dela, da Superbom. Ela que oferece para mim e para você alimentação saudável. Você quer comer bem, quer viver saudável, quer ter uma vida mais próxima daquilo que Deus planejou para você? Então você precisa conhecer os produtos Superbom. Dá para ser inventado algo melhor do que ser feliz. Brincar, pular, abraçar. O melhor da vida é saber fazer com que pequenos detalhes jamais sejam esquecidos. Deixar o que não é tão importante para depois. O que é urgente pode esperar mais um pouco. O que é prioridade, não. Viver mais offline, sentir a presença de quem faz toda a diferença. Envelhecer ao lado de quem se ama. Encontrar nos menores braços os melhores abraços. O melhor da vida é ter carinho pela vida. Escolher sempre o mais saudável para viver cada segundo de tudo que realmente importa. A Superbom sabe que para aproveitar a vida, ter saúde é essencial. Assim, cada detalhe será inesquecível e cada dia belas histórias serão vividas. Superbom. Saúde para viver o melhor da vida. Viu aí a Superbom? Ela deve fazer parte da sua vida. E se você quer encontrar os produtos da Superbom aqui em Santarém, é só procurar a loja Céus. Fica aqui pertinho na Sérgio Ren. Você vem aqui na loja Céus, vai conhecer os produtos e à medida que você for conhecendo os produtos Superbom, vá tendo uma vida saudável conforme Deus planejou para você. Tá bom? Assim ficou fácil? Agora nós vamos para o nosso momento de dica de saúde. O Saúde com Esperança de hoje vai falar para mim, para você, sobre os cuidados que devemos ter com a nossa voz.
Eu uso minha voz todos os dias, praticamente. Raríssimas vezes, não. Eu tenho 7 ensaios semanais, eu canto vários dias por semana, eu viajo quase toda semana e dou aula, né? Então, a voz, ela precisa estar sempre bem cuidada. Como principal cuidado, além das coisas que fazem bem para a saúde, né? Como evitar determinadas coisas, né? Evitar a bebida alcoólica, o cigarro, né? Comida que não faz bem, fazer exercício e tudo mais. Para a voz especificamente, eu deixei de comer alguns alimentos que eu não acho que todo mundo precise deixar, mas no meu caso foram importantes, que foram o leite, os seus derivados e os refrigerantes. E a segunda coisa é que eu acredito muito no exercício vocal. Então eu acho que além de uma boa alimentação, o descanso, o sono, as coisas que são para todo mundo, eu acredito que o exercício vocal é uma coisa que tem que fazer parte e faz parte da minha vida vários dias por semana. E aí eu especificamente explicaria, né, que são exercícios com consoantes. Então, cantar com z ou cantar com v, as consoantes que, principalmente as consoantes que fazem fechamento de glote, elas trabalham a resistência muscular que está ligada à produção vocal. Todas as pessoas precisam cuidar da voz, mais ainda quem usa a voz profissionalmente, porque vai ter um desgaste maior, mas todos nós precisamos cuidar da nossa voz. A água é fundamental para quem quer ter uma voz com qualidade. Tem que tomar água todos os dias e muita água. Lembrando que gelados ou muito quentes também prejudicam muito a voz. Uma outra coisa muito importante é não gritar. Não gritar, não tossir e não pigarrear. Outra dica importante, no período que você estiver gripado, você não usa sua voz em excesso. O mesmo vale para as mulheres no período da TPM também. O corpo fica inchado na TPM, assim como no período gripal. Isso vai fazer que tenha alguma alteração na mucosa do músculo vocal. Pode provocar também lesões. Outro detalhe, articulação. Se você não articula bem, se você não põe os esforços aqui nos músculos da face, você vai acabar esforçando os músculos do pescoço, onde tem o músculo vocal. Pode provocar também lesões. Outra dica importante, comer maçã ou pera também. Essas frutas, elas possuem vamos dizer, uma propriedade adstringente. É como se fosse um detergente limpando a gordurinha. Eu acho que a dica de fazer exercícios com consoantes, ela é válida para todo mundo que usa a voz, falada ou cantada. Começando do M, que é tradicionalmente boca que usa, né, veio do canto lírico italiano, e aí para o R, né, R e V, Z, J, essas consoantes assim, elas vão fazendo com que a musculatura se fortaleça. E essa pessoa que usa muito a voz vai ter mais, a voz vai estar mais sarada, assim, entre aspas. Então ela vai aguentar todas as suas atividades bem melhor. Viu aí os cuidados com a voz que são necessários? Nós precisamos atentar para esses detalhes, porque já imaginou eu sem voz aqui? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar na rádio? Como é que eu vou conversar com você aqui? Não vai dar certo, tem que ter voz, né? Eu preciso cuidar da minha voz também. E agora nós vamos para aquele momento de interação, mas antes deixa eu lembrar você. E você que quer estudar a Bíblia mesmo de casa, você pode acessar através do QR Code aqui a Esperança, nossa assistente virtual, e ela vai te acompanhar dia a dia, lição por lição, com o estudo na palma da sua mão aí no celular. Ficou fácil, né? Basta acessar o QR Code e ter acesso a todos os estudos. Olha aqui, ó, vou mandar um abraço de esperança pro pessoal que está assistindo o programa direto do Tabocal. Quero mandar um abraço aqui para Raimunda, quero mandar um abraço para Alessandra, mandar um abraço de esperança também para você, Evelyn, que sempre está presente na programação, para o seu Manuel. São muitas pessoas aqui, ó. Quero mandar um abraço também para Otacílio também, que está participando do programa aqui. E eu já vou começar a responder as perguntas relacionadas à santificação, que foi o nosso último tema. E uma pergunta que veio aqui que é bem interessante. Quem determinou que o ser humano deve buscar ser santo?
Olha, essa é uma pergunta que quem prestou atenção bem no programa vai conseguir responder. Mas eu vou responder para você com 2 versículos bem importantes. O primeiro está em João 17. João 17, verso 17, diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa foi uma oração de Jesus. Jesus orou dizendo assim: santifica-os na verdade, Senhor. Faz eles se santificarem, né? Como se estivesse dizendo. Outro detalhe é em Levíticos 20, verso 7, diz assim, ó: santificai-vos e sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Olha o que diz mais aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 16, diz assim, ó: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque sou santo. Aí algumas pessoas mandaram perguntas aqui falando de igreja. Por que existem santos em algumas igrejas e outras igrejas não têm santos? Essa é uma boa pergunta, né? Que Paulo responde. Veja como Paulo chama o povo da igreja. Presta atenção. Romanos 1, abra sua Bíblia e anote no caderninho, tá? Romanos 1, abra sua Bíblia. Romanos 1. Eu já estou aqui com os textos que eu já fui separando. À medida que as perguntas vão chegando, a gente já vai separando aqui os textos para responder, né? Romanos capítulo 1, o verso 7 diz assim, ó: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos. Tá prestando atenção? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Cristo. Veja o que diz também Filipenses 1, verso 1. Diz assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Prestou atenção aqui? Paulo trata como santo aquelas pessoas que fazem parte da igreja de Deus. Ele chama de santo porque a gente já viu aqui, santo quer dizer separado. Santo quer dizer aquele que saiu do mundo, que vive uma vida de santificação. Tanto que Paulo chega a dizer que essa é a vontade de Deus, que nós vivamos assim. Eu já leio esse texto aqui também de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Diz assim, ó: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, a vontade de Deus é que você se santifique. Deu para entender? Então não é uma questão, a gente cresce mesmo numa cultura que diz assim: ah, lá tem santo fulano, santo Agostinho, santo não sei o que lá, santo não sei o que lá. Mas Deus chama você para viver uma vida de santificação, viver uma vida separada do mundo. Mas você pode até se perguntar, né? Será que isso é necessário mesmo? Será que eu preciso? Qual a necessidade de tudo isso? A Bíblia diz, Hebreus 12, verso 14, diz assim, ó: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Jesus. Ou seja, alguém que não busca viver uma vida de santificação não está buscando ver a Jesus. Então você precisa entender agora que santificar-se é separar, é buscar uma vida próxima de Deus, longe do mundo. E Deus convida a mim e a você para vivermos assim. Só que você tem que entender, baseado na pergunta que chegou aqui do João Alfredo, ele pergunta assim, ó: de quem é a obra de santificação? Quem é que santifica o homem? Porque você sabe que no mundo que a gente vive, nos dias atuais, é o homem que santifica. A pessoa diz, não, essa pessoa fez boas ações, era uma pessoa relevante na igreja, era um padre tal, era um bispo tal. E aí as pessoas viram, não, vamos canonizá-lo, vamos torná-lo santo. Só que segundo a palavra de Deus, quem é que santifica alguém? Veja só. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. É Deus quem nos santifica.
É Deus que nos ajuda nesse processo de separação do mundo. É Deus que nos auxilia passo a passo a termos uma vida de santificação. Então, qual seria aqui, vou ler a última pergunta, qual é o conselho que Pedro nos dá? 2 Pedro capítulo 3, verso 19 diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deus chama a mim e a você para uma vida de santificação, para buscarmos vivermos apegados a Ele, buscarmos um caráter mais próximo do dele, buscarmos a separação do mundo. Eu não estou dizendo que você não tem que andar na rua, não é isso. É você tirar da sua vida coisas mundanas, coisas que te afastam de Deus, coisas que vêm a ferir os princípios que Deus tem instalado no teu coração. Então deixe Deus cuidar de você, deixe Deus guiar você, deixe Deus te auxiliar nesse processo de santificação. Que Deus te abençoe, que esse seja o seu desejo. E se você ainda tem alguma dúvida, manda mensagem para a gente para o 9217-3089. Estaremos juntos aqui respondendo você. E enquanto você medita no que a gente acabou de ler, nós vamos louvar ao nosso Deus. Neste mundo, o mal a me perseguir, estava perdido e sem rumo, o inimigo a me destruir. Mas um dia eu encontrei a Jesus, novos rumos eu tomei e Jesus minha vida mudou. Agora sou de Jesus, agora sou de Jesus. Perdida então minha vida se transformou na mais pura luz, canto de gozo e alegria eu elevo a meu Jesus. O inimigo em suas ciladas quer me arrastar, mas a vitória está garantida. Jesus venceu em meu lugar. Agora sou de Jesus. Agora sou de Jesus. Escravo eu fui, mas hoje eu sei quem é meu libertador das garras
Depois de louvarmos a Deus, depois de pensarmos no processo de santificação e já estarmos preparando o nosso coração para a mensagem de hoje, que vai falar sobre o Espírito Santo, nós vamos para um pequeno intervalo e já vá pegando tudo que você precisa, Bíblia, papel, caneta, porque depois do intervalo você vai ver o que Jesus ensinou a respeito do Espírito Santo. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Existe coisa melhor que brincar com seu netinho ou ficar abraçado com seu filho? Bom, mas o mundo está doente e mesmo as pessoas que nós amamos e estão aparentemente saudáveis podem estar contaminadas pelo coronavírus. Pelas próximas semanas, evite contato físico. Fumar, ter diabetes e ser obeso pode encolher o seu cérebro. Como se já não existisse razões suficientes para evitar fumar, manter o peso e os níveis de açúcar no sangue controlados, um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que os fatores de risco na meia-idade estavam ligados a mudanças vasculares potencialmente perigosos no cérebro, levando a uma diminuição rápida do globo do cérebro e o declínio das funções até uma década mais tarde. Isso é fato, mas há esperança. Esse estudo acrescenta as evidências que viver bem preserva as capacidades mentais e que há coisas que podemos fazer na meia-idade que têm efeito nos 10, 20, 30 anos seguintes no melhoramento da saúde cognitiva. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação. Já estamos de volta aqui, você já sabe, né? Pegue sua Bíblia, porque aqui não é assim diz meu pastor, assim diz minha igreja, aqui tem que ser assim diz o Senhor. Então, com sua Bíblia aberta, você vai meditando, você vai participando, você vai aprendendo, e se for tendo dúvida, 9217-3089 é o nosso número, você manda a mensagem para aqui e a gente vai responder você. Nesse momento, a Bíblia será aberta e o pastor Arilton de Oliveira, sendo usado por Deus, vai nos mostrar o que Jesus ensinou a respeito do Espírito Santo. A Bíblia é clara em informar que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Depois, Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, pelo Espírito conduzido até o deserto. Os milagres que Jesus realizou, ele realizou pelo poder do Espírito Santo. E quando Jesus ressuscitou, foi em parte pelo poder do Espírito Santo. O ministério de Cristo e o ministério do Espírito Santo, eles estão entrelaçados e interdependentes na Bíblia. Hoje, vamos aprender um pouquinho mais a respeito do Deus Espírito Santo. Jesus viveu cerca de 30 anos na cidade de Nazaré. Quando ele completou essa idade, ele veio aqui para o Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo, João Batista. O Evangelho de Mateus declara que quando Jesus se batizou, ele saiu logo da água. E quando ele sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo ungiu Jesus para iniciar o seu ministério terrestre.
A Bíblia também diz que foi esse mesmo Espírito que o conduziu ao deserto da Judeia, aonde ele enfrentou as 3 tentações. Os milagres que Jesus também realizou em seu ministério também foram operados pelo Espírito Santo. E antes de ascender aos céus, Jesus não poderia deixar os discípulos órfãos. E ele prometeu: eu vou, mas eu enviarei para vocês o outro Consolador, e ele estará para sempre convosco. Depois de sua ressurreição, Jesus Cristo ainda passou 40 dias com os discípulos. Durante esse período, ele deu todas as orientações com relação ao ministério que eles deveriam iniciar após a sua partida. Ele também prometeu que enviaria um outro Consolador para estar com eles. E a orientação de Jesus foi clara. Eles deveriam vir aqui para Jerusalém e esperar nessa cidade o cumprimento da promessa do Pai. Durante 10 dias, os discípulos estiveram reunidos no cenáculo em confissão e oração. E ao findar esses 10 dias, chegamos exatamente na festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Foi nesse momento, segundo o livro de Atos, capítulo 2, versos 1 a 4, que o Espírito Santo foi dado aos apóstolos. Entre eles foram distribuídas línguas e eles passaram a pregar o Evangelho na língua das pessoas que estavam aqui em Jerusalém. E os discípulos, que falavam apenas o grego e o aramaico, tiveram o dom de línguas para pregar do Cristo ressurreto para todas essas nações. O resultado foi extraordinário. Cerca de 3.000 pessoas se converteram a Cristo e naquele dia foram todas batizadas. A dispensação do Espírito Santo não poderia ser concedido até que Cristo chegasse ao santuário e fosse entronizado. Pois justamente após a sua ressurreição e ascensão definitiva no final dos 40 dias, Jesus prometeu o Espírito. E 10 dias depois, Cristo estava sendo entronizado no santuário e o Espírito Santo foi dado à terra. Pedro vai usar essa metáfora para dizer que Cristo foi aceito junto ao Pai e exaltado à destra de Deus, cumpriu sua promessa de enviar o Espírito, o que eles estavam testemunhando naquele exato momento. Jesus também disse que ele enviaria outro Consolador. A palavra outro, nesse contexto grego, significa outro igual a ele, ou seja, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é homem, o Espírito Santo não é uma influência, não é um poder ativo. A Bíblia é clara em declarar que o Espírito Santo é Deus. Em Atos capítulo 5, nós temos o episódio de Ananias e Safira. E Pedro claramente diz para Ananias: você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu a homem, você mentiu para Deus. O livro de Atos da nossa Bíblia também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente que comanda o trabalho. Foi ele quem ordenou a Filipe que se aproximasse daquela carruagem onde estava o servo da rainha da Etiópia. Ele pregou o evangelho para esse etíope, ele tomou sua decisão e foi batizado por Filipe. Foi o Espírito Santo quem orientou a liderança da igreja a separarem Paulo e Barnabé, para que eles começassem as viagens missionárias e espalhassem o Evangelho entre os gentios. Foi o Espírito Santo quem comandou a igreja nesse momento inicial. Assim nós vemos um forte papel do Espírito Santo na disseminação do Evangelho. Jesus foi claro em afirmar que todo o pecado que os homens cometessem, eles teriam perdão. Mas o assunto do Espírito Santo é tão especial na Bíblia que Jesus declarou que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não teria perdão. Jesus disse: toda blasfêmia que vocês cometerem contra o Filho, isso vos será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Esse é o chamado na Bíblia pecado imperdoável. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito Santo é você resistir tanto à sua fala, à sua influência, que chega a um ponto de que o ser humano se coloca
fora da área de atuação do Espírito Santo. Eu gosto muito de ilustrar isso quando penso em alguém que trabalha com a enxada, alguém que capina. Alguém que tem as mãos limpas e que nunca capinou, ele pode chegar um dia, começar a capinar e no primeiro dia ele terá grandes feridas nas mãos. Ele vai machucar suas mãos, elas vão sangrar. Mas se ele insistir no trabalho e trabalhar com a enxada um segundo, um terceiro, um quarto dia, chegará um momento que as mãos estarão calejadas e ele não mais sentirá dor. Da mesma forma acontece o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito nos fala e se nós resistimos à sua voz, a voz vai ficando cada vez mais baixa, até chegarmos a um ponto de não compreendermos a sua voz. E como o Espírito Santo é o agente que nos leva ao arrependimento, a pessoa se coloca fora da área de atuação do Espírito e não pode se arrepender. Esse é o pecado imperdoável. Será que eu cometi esse pecado? Se você está assistindo esse material, se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, se nesse momento você está compreendendo melhor as verdades da palavra, isso já é um grande indício de que você não pecou. Tenha esperança. O Espírito Santo está atuando na sua vida e Ele quer te colocar bem perto do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de outro Consolador. Ele estaria conosco até que Jesus voltasse para nos buscar novamente. Isso quer dizer que o Deus Espírito Santo é aquele que nos acompanha em todo o nosso processo de nascimento, crescimento e maturação no reino de Deus. Qual será a sua decisão hoje? Você permitirá que o Espírito Santo influencie a sua vida? Você aceitará a Cristo como teu Salvador pessoal? Você vai crer em Deus Pai, Deus Filho e em Deus Espírito Santo? Se essa é a tua decisão, eu queria orar por você agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo teu Espírito que foi nos enviado como outro Consolador. Obrigado pela presença dele em nossa vida que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos permanecer firmes ao teu lado, até que o Senhor volte para nos buscar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. O Espírito Santo é um agente que está agora trabalhando no seu coração para te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Uma pessoa da Trindade, Deus que cuida, que ama, que te aconselha, que te instrui, que ajusta os teus passos. Se apegue a Deus, escute a voz do Espírito Santo, deixe Ele moldar o teu caráter para que você possa entender aonde precisa mudar, para que você possa se apegar a Jesus, para que você possa ser salvo conforme é o plano de Deus. Lembre, Jesus disse que viria e veio. Jesus disse que morreria e morreu. Disse que ressuscitaria e ressuscitou. Disse que voltaria e vai voltar. E envia o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Escute a voz do Senhor. Não endureça o teu coração e você será salvo junto com a sua casa. Mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar. De meus lábios expressar, mas é vão o meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão
seu olhar, em seu coração está o meu coração, meus pecados nas marcas de suas mãos, por seu manto a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Livre do pecado e da dor, hoje eu sou livre, já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, pois Cristo me transformou. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em Deus, que imenso amor que deu a vida, tomou o meu lugar. Imenso amor que a vida deu, o próprio Deus se entregou, na cruz pagou todo o meu pecado, pra vida em ti, ganhar, pra vida em ti, ganhar. Sofreu tão grande dor, desprezo e angústia, seu sangue derramou para mim. Imenso amor que a vida deu, o próprio Deus
salvou, o meu Jesus. Jesus se entregou por mim. E nessa dor que a vida deu, o próprio Deus se entregou. Na cruz pagou todo o meu pecado, pra vida em ti ganhar, 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 pra vida em ti ganhar.